La universidad se engalana con nuestro primer expositor internacional. Voy a contar un poco de la trayectoria académica de nuestro expositor. Nuestro expositor tiene un doctorado en endodoncia, tiene una maestría y una especialización en endodoncia, es organizador del Congreso Internacional de Endodoncia en Foco en Río de Janeiro, es coordinador de la especialización de endodoncia, es profesor de la especialización de endodoncia. Con ustedes quiero presentar y quiero que reciban con un caluroso aplauso al doctor Igor Bastos. ¿Aló? Gracias. Gracias. Buenos dias. É um prazer estar acá com ustedes. Sou Igor Bastos Barbosa, endodoncista de Brasil. Tentarei falar com ustedes em portunhol e certamente em alguns momentos falarei em português devagar para que possam me compreender. Toda a exposição está em espanhol. Não sei se escrito da maneira mais correta, mas de coração que foi feito para ustedes. Cheguei acá em Bolívia e fiz questão de botar esta imagem que comentei ontem durante a recepção acá em Santa Cruz, que a imagem que tive no hotel é, por coincidência, exatamente esta, a união das duas bandeiras, dos dois países. E conhecendo um pouco da cultura boliviana e, claro, de meu próprio país, há momentos em que esses países se entrelaçam, se juntam. Passei por La Paz, falei lá em La Paz, na UDABOL de lá, na unidade de La Paz, e uma coincidência com o Brasil. La Paz possui também um local chamado Copacabana. Sou do Rio de Janeiro, também temos um local chamado Copacabana, que por acaso o nome foi dado exatamente mediante a localização de uma imagem de Nossa Senhora na orla desse local, oriundo de Bolívia. Então, a primeira relação. Tive também, eu e Max, em Oruro, e mais uma vez encontramos uma similaridade com o Brasil em relação à Bolívia. E o que foi? O Carnaval, que lá, assim como em Brasil, é extremamente curtido e uma grande festa para todo o povo. Em seguida fomos para Cochabamba, falar também em Cochabamba. E mais uma vez tivemos outra similaridade com o Brasil, mostrando o quanto somos países co-irmãos, quanto somos iguais, como estamos juntos e como precisamos um dos outros. Lá em Cochabamba temos o Cristo, assim como o Rio de Janeiro. Então, são várias as formas em que temos conhecimento de que as culturas se misturam. E ontem chegamos acá, com uma recepção que nos emocionou, né, Max? Foi muito belo, gratificante e emocionante para nosso coração. E mais uma vez, percebemos a proximidade dos países. O carinho, o respeito, o afeto com o próximo. Isso é uma característica do Brasil. Isso é uma característica de ustedes. E uma outra característica muito presente em nossas conversas é que acá também temos muitos brasileiros que vêm até o país de ustedes para aprender. Ou seja, bolivianos ensinando a brasileiros para que retornem a teu país com a cultura e o conhecimento acá adquiridos. Então, nós brasileiros, falo cá por mim e por Max, agradecemos de coração toda a atenção, toda a dedicação da povo boliviano, da UDABOL, pelo convite, pela possibilidade de estar acá para falar um pouco
sobre nossa forma de trabalho em Brasil. Em meu caso, sobre endodôncia. Iremos discutir acá um pouco de endodôncia. E o que eu tenho a dizer a todos que cá estão: valorizem bastante a faculdade de vocês. Não é comum, não é normal uma faculdade investir em um evento anual para vocês de caráter internacional. É muito valoroso o que o DABOL tem feito por vocês. Espero de coração que vocês saibam valorizar seus professores, seus diretores e sua chefe de carreira que proporcionou num evento como este. Muito obrigado. E cá, não poderia de falar, é a minha cidade. Rio de Janeiro, não sei quantos já tiveram a oportunidade de estar lá, é muito bela, certamente serão muito bem recebidos, caso possam passear lá um dia e estar conosco. Pertenço à equipe carioca de endodontia. E não poderia deixar de falar das pessoas que fazem parte de minha história, de meu grupo de trabalho em Brasil. Para que eu esteja cá, com estas pessoas estão neste momento trabalhando em algum curso nosso, em uma dessas instituições aqui representadas. Fabrício, Sérgio Sacramento, Fernando Paixão, Carolina e Ludmila, Vanessa, Marcelo, Luiz e eu mesmo, Igor Bastos Barbosa, ali em cima. Bom, quando do convite para estar aqui, pensei em qual tema seria interessante para vocês. Fui informado que teriam acá muitos estudantes, que seria de 1º a 5º ano. Então, escolhi um tema mais abrangente, que falasse mais especificamente de endodontia como um todo, e não de algo tão centralizado como um único instrumento, uma única técnica ou alguma concepção específica. E o tema selecionado por mim foi agilidade e efetividade da limpeza, sua relação com o sucesso endodôntico. Por que falar sobre isto? A endodôncia já está a evoluir. A tecnologia chegou na odontologia e especificamente na endodôncia. E por esse motivo, a escolha foi um tema que fosse de fácil compreensão para todos, para que nós pudéssemos mostrar um pouco do que tem acontecido no Brasil e de quanto nós devemos tentar sempre associar nossos conhecimentos já sacramentados pela ciência com a tecnologia que nos tem sido proporcionadas. Este é o objetivo da aula. Saber a necessidade que temos de conciliar o conceito já pré-estabelecido pela literatura com tudo de novo que tem vindo até nós. É isso que nós vamos tentar acá hoje passar para vocês. Estão me compreendendo bem? Mais ou menos? Ok. Qualquer coisa, levante a mão e perguntem, ok? Bom, porém, para que possamos falar sobre o tema, é importante que tenhamos conhecimento dos conceitos básicos de endodôncia. É necessário compreender aquilo que é óbvio. É muito simples olhar para uma imagem como essa, de Ruiz Atugo, e falar sobre as etapas do tratamento endodôntico. Abrir, limpar e fechar. Abrir, limpar e fechar. Tudo parece muito simples, e é. Olhando para uma imagem fixa como esta, é muito simples. Basta que eu abra, que eu limpe e que eu feche, para que eu obtenha o sucesso endodôntico. Porém, em cada etapa destas, existem subetapas que necessitam ser cumpridas com o rigor. É necessário o respeito a cada fase. Um momento em que eu falho em uma dessas fases, eu estarei a comprometer as fases consecutivas.
a endodôncia não lhe permite pular etapas. É um passo à frente de outro passo, para que eu tenha condições de fato, chegar e atingir o sucesso endodôntico. Não há possibilidade de um acesso, uma abertura coronária mal realizada, possibilitar uma instrumentação. Uma instrumentação mal realizada não possibilitará a obturação bem realizada. Uma sequência de equívocos resultará num insucesso endodôntico. Antes de entrar no nosso tema de hoje, apresentado anteriormente, quero deixar claro estas condições. Para compreender o conceito básico e carregar, levá-lo com vocês durante toda a vida clínica de vocês. É necessário conciliar o conceito básico, os conceitos biológicos já pré-estabelecidos e pesquisados pelos pesquisadores, para que trabalhem junto à tecnologia, à evolução. E assim caminharemos em direção ao sucesso. O sucesso depende dos conceitos básicos. É necessário o conhecimento. Eres uma das peças para o caminho seguro até o sucesso. Sem isso, dificilmente obteremos o sucesso de nossa endodôncia. É necessário dedicação, é necessário conhecimento, é necessário o passo a passo para que podemos pleitear, desejar e obter o sucesso endodôntico. Sucesso do tratamento endodôntico. Como atingi-lo? Como fazê-lo? Necessito de limpeza? Necessito de uma correta e eficiente desinfecção para que durante este processo possa formatar o canal de maneira adequada, respeitando tua anatomia original. Este é o objetivo. Endodôncia, mesmo quando tudo é feito da maneira correta, ainda assim teremos bactérias e contaminação dentro do sistema de canais, que não é 1, 2 ou 3 ou 4 canal. É um sistema. E mesmo quando fazemos tudo da maneira mais correta, ainda assim, o máximo que conseguiremos será uma excelente desinfecção. O máximo, uma excelente desinfecção. Com baixo número de bactérias presentes, teremos a saúde do paciente. Para que cheguemos na fase final de obturação e temos resultados radiograficamente satisfatórios que não lhe garantem o sucesso. Radiografia não é sinal de sucesso. Acompanhamento deste caso a caso, meses ou anos após o tratamento, lhe garantem um sucesso. Radiografia bem realizada, imagem bonita, se não cumprir os conceitos biológicos, os conceitos básicos citados anteriormente, não teremos sucesso acá. Tratamento endodôntico de forma bem explicada, para que podemos seguir a partir deste momento. Uma recapitulação rápida. Uma injúria microbiana causada por uma cárie vai causar uma irritação pulpar. Haverá inflamação, haverá vasodilatação e dor em este paciente. Porém, se nós, dentistas, doutores, não removemos a injúria microbiana, a tendência é caminharmos para a necrose. Uma vez necrosada, não há mais vascularização, nem inervação em este complexo pulpar. Apenas tecido necrosado, proteína, carboidrato e muitas bactérias. Temos, nesse momento, um dente preenchido em sua cavidade pulpar por bactérias, proteínas e carboidratos, que são alimentos para estas. Próxima consequência é a lise óssea, perda óssea, em virtude
da presença de bactérias no interior do canal. Isso é pré-estabelecido desde 1965. Trabalho enfim, daqui a pouco lembro do autor, fugiu minha mente. Mas desde 1965, isso já foi pré-estabelecido. Se tem lesão apical, significa, em Brasil chamamos de sinal patognomônio, é uma característica específica de que você tem bactéria no interior do sistema de canais. É um fato. É um fato. Se tens lesão, tenho bactéria. Se tens lesão com rompimento de lâmina dura, representada por esta linha vermelha, significa que tenho bactéria. E qual é a solução? Temos duas. Cirurgia, extração, é uma das soluções. Não é a mais indicada nesse presente momento. Caso ainda há possibilidade de mantenimento de dente em la arcada dentária. Então, nossa segunda opção, e mais indicada nesse caso, é a endodôncia, que consiste em um tratamento para diminuir drasticamente o número de bactérias. Para isso, a instrumentação com os instrumentos e irrigação com a lima e irrigação proporcionam a diminuição do número de bactérias, fazendo uma desinfecção adequada. Limpeza das paredes, remoção da camada de pré-dentina contaminada, de detritos, de restos, formatando o canal de maneira original, respeitando sua anatomia, para que eu promova a limpeza e desinfecção, e tenha um preparo de uma cama, de um caminho, para a colação da aguta percha, e a adaptação adequada. Isso é endodontia. Isso é endodôncia. É para isto que estamos aqui. Não sei se todos aqui, certamente não, porque temos de primeiro ano, tiveram acesso à endodôncia, à clínica, a algum tipo de conhecimento. Mas tentarei hoje ser o mais claro possível para que seja viável a compreensão de todos. Ok? Tudo ok até agora com esse portunhol arranhado? Tudo ok? Tudo bem? Uma vez que promovi a desinfecção adequada, possibilita o organismo a reparação apical. E após 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, tendo esta imagem transformada em essa imagem radiográfica. Isso me garante o sucesso. Não só a ausência de dor, mas também retorno da parte óssea na região e restabelecimento de la lâmina dura. Obediência. O caminho para o sucesso na endodôncia é a obediência. Respeito as fases. Respeito aquilo que já está pré-estabelecido. É a necessidade para se pleitear, para se desejar e se obter o sucesso endodôntico. Não era um questionamento de meu solamente. É também de muitos autores, desde 1962. Yamaguchi, 2018, ainda pesquisando os motivos que levam ao fracasso da endodôncia. É uma preocupação corrente, que não se encerra. Temos hoje, dentre especialistas, um alto índice de sucesso, 95%, 97%, 98%. Porém, ainda temos 5%, 3%, 4% de insucesso. De onde vens? Onde será que estou errando? Se minha radiografia está bela. E mesmo assim, tendo um insucesso. Precisamos olhar para o espelho, ver o nosso reflexo. Porque normalmente é comum que o problema do insucesso não seja do paciente, evidentemente. Não seja de los instrumentos, da tecnologia, e sim da falta de dedicação nossa. E me incluo nessa, porque também tenho insucesso.
Porque também, às vezes, sem perceber, posso negligenciar uma das etapas ou não realizá-la de maneira mais adequada. E isso terá consequência no meu tratamento e na saúde do meu paciente. Lidamos com gente, ser humano, coração, área da saúde. Sempre digo, sempre falo, odontologia, medicina, fisioterapia, enfermagem e as outras áreas da saúde, se não gostam de gente, se não gostam de coração, não façam. Precisamos lembrar que o paciente confia em nós e senta em nossa cadeira. Abre a boca, nos pagam por isto. Merecem respeito, merecem o melhor tratamento possível, independente do custo que nos tenha para realizar. Se em algum momento errei ao fazer o valor e vou perder dinheiro nesse sentido, é um problema meu. O paciente está ali para ser tratado da melhor maneira possível. Esse é o recado que eu falo a vocês. Tratem sempre com coração. Tratem sempre como fosse a madre de ustedes. Né? Sempre queremos bem para nossas madres. E assim trataremos sempre nossos pacientes e melhorará nossos resultados. Passado, presente, futuro. Não importa. Nossa preocupação vai ser sempre com o sucesso. Nosso objetivo é sempre o sucesso. E assim devemos trabalhar. Vamos respeitar as fases. Vamos ter atenção para que a gente consiga trabalhar da melhor maneira possível. Entremos agora exatamente no tema que nos propomos a falar acá com vocês. Primeiro, demos uma pequena passada em que seria exatamente o objetivo da endodôncia. Acho que isto está claro para vocês aqui de forma resumida, ok? Podem participar, podem falar, podem sorrir, tudo bem, vamos lá. Agilidade de limpeza, agilidade e efetividade de limpeza. Esta imagem representa, com esse X, uma rivalidade. Não estão de mãos dadas, como falamos de Brasil e Bolívia. Não estão. Eles estão brigando. E questo é o problema. E esta briga não é causada pela empresa, nem pela ciência fundamentada e pelos conceitos básicos. Quem representa essa briga somos nós, que não estamos conjugando a tecnologia com os conceitos biológicos pré-estabelecidos. A tecnologia veio para nos ajudar. O conceito biológico veio para nos embasar, nos dar sedimento, conhecimento. E estamos esquecendo de fazer a junção. Quando falamos o termo agilidade, pensamos em pressa, rapidez, agilidade. Certo? O que é algo ágil? É algo que você realiza com rapidez. Então, o que tem acontecido hoje na endodontia mundial, não é só em Brasil, só em Bolívia, mundialmente, é a preocupação em ser rápido, em ser ligeiro com os tratamentos. É muito bacana dizer que em meia hora, em 30 minutos, realizo um tratamento endodôntico. Sim, é viável mecanicamente. Porém, a pergunta que tem que vir na cabeça de cada um de vocês, é viável biologicamente? A minha descontaminação, que depende da instrumentação e irrigação, estão sendo realizadas de maneira adequada? Porque a agilidade representa isso. E o que seria a efetividade? Seria acertar no alvo, acertar o centro, atingir meu objetivo. Se eu conseguir fazer rápido, da melhor maneira possível, está correto. Mas se estou a fazer rápido, porém não estou atingindo o meu principal objetivo, que é a limpeza e desinfecção adequada para pleitear o sucesso, estou caminhando de forma errada. E o que a gente vê hoje em la endodôncia é exatamente com esta situação. Temos pessoas que estão rivalizando a agilidade com a efetividade, quando deveriam fazer com que ambas se somassem. E esta imagem representa a diferença. Se você faz a agilidade com efetividade, com respeito aos conceitos básicos, seu caminho até ao sucesso será muito mais facilitado.
Empurrar uma esfera é mais prático do que um quadrado. Ok, correto? Seguimos. E o que representou com esta facilidade que permitiu esta agilidade no tratamento endodôntico? Utilizamos e ainda iremos utilizar por muitos anos a instrumentação manual, com as limas digitais. São necessárias. Nossos cursos em Brasil, sempre, o primeiro laboratório e as primeiras clínicas são exclusivamente com instrumentação manual. Para criar a habilidade, reconhecimento digital, sensibilidade tátil, é necessário. Mas a gente não pode fechar os olhos para a modernidade. Instrumentação mecanizada, rotatória, contínua e reciprocante só foi viável em virtude da entrada no mercado das ligas de níquel-titânio, aonde, a partir desse momento, as limas endodônticas foram produzidas com este material e não mais com aço inox, como as limas manuais digitais. Funcionam, sim, mas níquel-titânio permite, por ter maior flexibilidade e elasticidade, um maior respeito à anatomia original. E questo faz toda a diferença. A possibilidade de se instrumentar um canal respeitando sua anatomia, sem causar desvios, fazendo com que eu consiga passar dentro deste canal com tranquilidade, sem correr risco do meu instrumento sair lateralmente. Essa foi a grande inovação com as ligas de níquel-titânio. Essa possibilidade de instrumentar com maior respeito à anatomia. E dentro dessa transformação que as ligas de níquel-titânio possibilitaram, veio o que a gente hoje se preocupa. Começou a surgir muitas marcas e tipos de instrumentos endodônticos mecanizados. Não há um desvalor. Estes são os que mais comumente são encontrados no Brasil. É uma gama imensa de novos instrumentos, novas limas mecanizadas. Com destaque no Brasil, hoje, começamos muito com Dentsply. Foi a primeira, mundialmente a mais conhecida, não há o que questionar. Sim, um dos melhores instrumentos, não há o que questionar. Porém, temos VDW, também um dos maiores instrumentos, limas reconhecidas mundialmente. Uma mais focada em Estados Unidos, VDW mais focada no mercado europeu. Ambas já se encontram aqui na América Latina, evidentemente. Porém, no Brasil hoje, tomou muito espaço Logic ProDesign e Logic RT ProDesign e Logic ProDesign também, que pertence à empresa Easy Equipamentos, uma empresa brasileira, que ganhou o mercado pela qualidade e pelo preço. E a gente vê isso, é claro. A gente tem que pensar nisso também. Mas temos outras. Temos ali a X1 Blue, MK Life, tema da Cybroendo, a K3, M2 também pertence à VDW, XP Endo, SAF, que não... Lima Cara, ela tem irrigação simultânea e instrumentação, a gente não está aqui para discutir isso. Mas a verdade é que a presença da ligas de níquel-titânio fez com que o mercado abrangesse e aceitasse muitos sistemas de lima. E não há um sistema ruim, pior ou melhor. A diferença da qualidade da instrumentação não estará em lo instrumento, e sim em sua habilidade de utilizá-lo. Todos, sem exceção, fraturam. Todos se quebram. E é um momento de muita angústia. Quem faz endodontia aqui sabe o que estou a falar. Fraturar, quebrar um instrumento no dente de um paciente é angustiante. E esta situação só acontece porque erramos em algum momento. Forçamos demais, não usamos o instrumento anterior de forma correta, usei o instrumento por mais tempo do que ele deveria ter sido utilizado, porque não joguei fora, porque criei amor por um instrumento, porque não quis gastar novamente. Então eles quebram. A endodontia atual caminhou para uma agilidade e praticidade com a entrada desses instrumentos. Essa numa realidade. Rotação contínua e rotação reciprocante. Estes são os movimentos mecanizados existentes hoje, tocados a la motor, que existem de várias marcas, taper, velocidade, torque diferentes.
A diferença básica, a rotação contínua para reciprocante, contínua, como o próprio nome diz, ela roda continuamente no sentido horário. Reciprocante não roda continuamente, ela roda e volta um pouco, mais um movimento e retorna. Ela necessita de 3 ciclos desses para completar 360 graus. É um movimento considerado mais seguro, porque ele não vai até o limite elástico do instrumento, da lima. Porém, ainda assim, fraturam. Eu fraturei já muitos instrumentos. Porém, todos os meus pacientes sabem o momento que aconteceu. Não sou prefeito. Atendo bastante paciente por mês, talvez uns 70, 80. Então, a possibilidade de eu levar a uma fratura é real. E todas as vezes que a fratura aconteceu, foi responsabilidade minha. Erro meu. Eu errou. Não foi problema do instrumento. Vamos lá? Endodontia atual. Simplificação. Isso é ótimo. É um momento excelente. Fazer endodontia de forma simplificada, sem tanta troca de limas, mais rápida, mas sem jamais esquecer, deixar de lembrar a importância do objetivo principal, que é a desinfecção, e não um canal bonito radiograficamente. Queremos agilidade, queremos praticidade para chegar em resultados satisfatórios. A pergunta que lhes faço: será que com essa agilidade, com esta praticidade, estou de fato fazendo o correto para meu paciente? Como estou a agir? Que caminho estou a seguir? Pensando em ser tão ágil, tão rápido. Agilidade. Para que tanta agilidade? Se eu não estiver cumprindo o meu propósito principal, que é tentar chegar ao sucesso no meu tratamento endodôntico. Essa é a grande questão. E aqui, a partir deste momento, fica mais claro o que quero dizer a vocês, e a compreensão do que venho a falar aqui através das imagens. Tendo aqui, nesta imagem, à nossa esquerda, instrumentos múltiplos, manuais ou rotatórios, mecanizados, utilizados em la endodôncia. Ainda utilizados, sim, não deixaremos de usar. Porém, temos do lado direito uma outra situação. Temos acá instrumentos considerados únicos para a instrumentação de todo um sistema de canal. Escolho a lima, aplico dentro do canal, tiro, entro e volto e está preparado para a obturação. O sistema reciprocante inseriu isso no mercado. É uma verdade. 1, 2, no máximo 3 instrumentos. Quando antes tínhamos de 6 a 7, às vezes 8. E onde está a diferença de quando utilizo múltiplos instrumentos e de quando utilizo um instrumento único? Qual a diferença? A instrumentação ela é químico-mecânica. Químico-mecânica. O instrumento representa apenas a parte mecânica. Quanto mais rápido, menos irrigo. E aqui está representado para vocês. Eu tenho acá, voltou. Tenho acá minha sequência de lima ser utilizada. E antes de qualquer instrumento entrar no canal, é necessário que esse canal esteja úmido, umidificado. Compreende que estou a falar com vocês? Tudo ok? Uma irrigação. Antes do próximo, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima ato de irrigação. Por 7 vezes renovei a substância irrigadora. Por 7 vezes fiz uma irrigação removendo detritos do interior do canal. Se irriguei por 7 vezes, durante todo esse período, a substância irrigadora esteve em contato com o sistema de canais. Os condutos estavam irrigados. Estava sendo realizado neste momento, durante este tempo, uma desinfecção adequada. A modernidade chegou. Fato. Eu utilizo
reciprocante. Eu utilizo exatamente o instrumento que está aqui projetado. E por isso eu posso dizer, não estou aqui criticando uma lima, ou um sistema, ou a evolução, a tecnologia. Não estou a criticar. Estou a refletir a vocês uma reflexão que fiz comigo. Preciso usar a tecnologia porque reduz o tempo de tratamento, sim, melhor para o paciente, melhor para mim. Mas eu trabalho sem esquecer os conceitos biológicos. E onde está o problema? Irrigo. Entro e saio com meu instrumento, com minha lima. Irrigo novamente. E acabou. Saí, neste momento, de 7 atos de irrigação para apenas 2 atos. Concordam comigo que se irrigo por 7 vezes, o tempo de manutenção de substância irrigadora dentro do sistema é muito maior do que em apenas 2 atos? Concordam comigo? Concordam? Uma vez que deixei pouco tempo, venho a chamá-los, ustedes, para leitura do que está acá. A importância da substância irrigadora. Promover o contato correto com as superfícies a limpar. Eliminar a contaminação das paredes dentales, necessário para obter a desinfecção. Impedir o depósito apical e contaminação de raspas dentinárias produzida por la instrumentação. Combater micro-organismos. Reduzir, ajudando assim, a fricção do instrumento e da parede dentinária. Aumentar a permeabilidade. Alcançar e propiciar desinfecções de áreas não sujeitas à instrumentação. Sim, quando eu digo que temos um sistema de canais, somos muito mais do que um único canal. Isto é um canal. Com este corredor que eu vou passar agora. Aqui é, de fato, um canal radicular, um conducto. Porém, um sistema significa que eu posso entrar cá. Minha lima consegue entrar cá? Consegue? Não. A única possibilidade de limpeza desta área e desta é a substância irrigadora. Se irrigo pouco, renovo pouco tempo tem a substância irrigadora de ficar em contato com as paredes onde minha instrumentação não alcança. Meu instrumento, minha lima não alcança. Essa é a primeira reflexão da aula de hoje. Quanto menos eu irrigar, menor a minha descontaminação. Quanto menos descontaminação, maior a minha chance de insucesso, de falha. Isso não é uma opinião somente do Igor, que está aqui. Está embasado cientificamente. Está na literatura, nos artigos, nos livros, nas palestras que vocês têm a oportunidade de assistir. Becker, em 1975, tem muito tempo, lá atrás, já estava definido, não tem mais discussão. Um maior volume de irrigante proporcionará um melhor resultado, se comparado com um volume menor. Recomenda-se irrigar mais, e em vez de irrigar mais, nós estamos diminuindo. Siqueira, a ação mecânica dos instrumentos é importante, irrigar é importante, e mesmo assim não teremos a eliminação total, ou seja, mesmo fazendo tudo certo, tudo efetivo, ainda assim teremos em los canais, no sistema, a presença de bactérias. West, com o objetivo de uma superfície mais limpa, é possível o uso do hipoclorito para diluição da matéria orgânica e dos agentes quelantes para ação sobre a parte inorgânica. Recomenda que o volume utilizado e o tempo de contato dessa substância fazem total diferença para que se obtenha o sucesso endodôntico. E tudo isso fica muito claro pelos modos como a gente falou aqui nesse corredor agora, mas principalmente quando olhamos e compreendemos a anatomia que temos em los dentes. Não se resumem a um no canal porque é um central.
a dois canais porque és um pré, ou a 3 ou 4 canais porque és um molar. Somos além disso. Somos muito mais do que isso. Olhando com estas imagens, qual temos a certeza que o instrumento vai passar? Este e este. Se com estes 4, de facto, o instrumento, a lima, conseguirá passar. Porém, e com estas regiões? Como nesta, esta, quem irá limpar? Se o instrumento não chega, se a lima não tem contato com as paredes dessas regiões, quem é responsável pela desinfecção daquela região? Quem? Substância irrigadora. Não podemos nos esquecer disso. Igor, então você está a dizer que estes instrumentos não devem ser utilizados? Sim, deve. Eu utilizo. É rotina em minha vida. Porém, quando tenho um único instrumento a ser utilizado, crio momentos de irrigação. Eu, com um instrumento, posso entrar de uma só vez. Entrar, sair e finalizar. Ou eu posso irrigar, entrar um pouco, voltar. Irrigar novamente, entrar mais um pouco e voltar. Assim eu faço para utilizar o meu instrumento. Crio momentos de irrigação. Não entro de uma só vez. Crio 5 momentos. Entro, saio e irrigo. Entro mais, saio e irrigo. Entro um pouquinho a mais, saio e irrigo. E assim vou até atingir meu comprimento total. Usei um único instrumento. Usei tecnologia. Usei agilidade, praticidade. E usei o conceito biológico associado. É isso que eu quero. Esse é o primeiro conceito que eu quero que a gente tenha. Para que situações como esse molar em C shaper, que poucos locais a minha lima irá tocar, ainda assim eu consegui obter sucesso com um controle de 4 anos. A endodôncia atual, caminhou para a simplificação, é um facto, é uma realidade. Temos que aceitar. Tecnologia é positivo, nos ajuda. Em tudo na vida, não é só na endodôncia. Porém, a evolução tecnológica deve acompanhar a biológica. E não acontecer isso aqui. É briga. Deveríamos estar todos do lado de cá em prol de atingir um sucesso. Deveríamos estar todos lá cá para conseguir atingir o sucesso. Porém, o que vemos muitas das vezes é um conflito. Quando eu deveria estar a unir. Precisamos refletir um pouco sobre isto. Devemos pensar como um todo na saúde do paciente. Lembre-se, ciência é minha base. Conceitos básicos. Preciso. Exigência biológica é minha base. Tecnologia é minha ferramenta. Minha base, minha ferramenta. Assim deveremos pensar. Voltamos à primeira imagem que projetei a vocês. O que temos hoje é isso. Porém, estamos a substituir, a cambiar com esta situação por esta. Eu quase não tenho mais irrigação se meu colega de profissão não estiver atento lá aos conceitos básicos. Apenas instrumentação. Vocês pensam que somente com a instrumentação teria limpeza e modelagem? Não sei. Não há como saber. Na verdade, tenho certeza, vou dizer a verdade. Se não há irrigação suficiente, baseado nos artigos científicos, dificilmente terei sucesso. Como falamos agora. Parece que nesse momento de tanta praticidade e agilidade, em que tudo está fácil, tentamos, de alguma forma, tornar algo difícil. Aquilo que veio para nos facilitar e nos ajudar, tentamos, de alguma forma, dificultar. A preparação
A preparação dos canais radiculares é químico-mecânica. Preparação químico-mecânica. E eu necessito de um equilíbrio entre essas duas situações para que eu obtenha o sucesso. Será que eu estou tendo equilíbrio? Como podemos ver, acho que não. Temos a fase mecânica, realizada por quem? Pelas limas. Porém, temos a fase química e a fase física, realizadas pela substância irrigadora, que proporciona a desinfecção e remove os detritos com a sua atividade de entrar e sair em los canais e no sistema de canais. A questão, e entramos agora no segundo ponto da aula, é se parte química estou realizada de forma descontente, não está adequada, será que de fato estou a fazer a parte mecânica, pelo menos de forma correta? E aí a situação pode piorar se interpretamos a tecnologia e a evolução de forma diferente. Se não vemos lá a realidade da situação. Já estou a irrigar menos. Será que estou a instrumentar pouco também? E por que digo isso? Temos que levar sempre em consideração em endodôncia, diâmetro apical inicial, diâmetro apical final. De maneira simplificada, um conduto radicular, em sua porção mais apical, em saída da raiz, inicialmente tem um diâmetro assim, e eu devo transformar em um diâmetro assim. Diâmetro apical inicial, diâmetro apical final. Para conseguir isto, na literatura diz, eu preciso durante a odontometria, a medida do canal, do tamanho, também medir o diâmetro inicial. Odontometria não é só comprimento. Lembre-se, preciso também aferir o diâmetro inicial. A partir da lima, do instrumento que determina o diâmetro inicial, eu conseguirei determinar com qual instrumento devo terminar para atingir um diâmetro final adequado que me permite limpeza, remoção de detritos e remoções de camadas contaminadas. Se cheguei à odontometria com o instrumento de número 15, devo subir de 3 a 4 acima, 15, 20, 25, 30 ou até o 35. Porém, em molares, temos diâmetros diferentes em cada canal, concordam comigo? Canal mesovestibular, distovestibular, é diferente de canal palatino? Em molares superiores. E eu não posso terminar com o mesmo diâmetro final, os 3 ou os 4 canais. Tenho que determinar um a um separadamente. E onde é a questão do problema? Será que estou a realizar isso de maneira correta? Com a tecnologia que me foi proporcionada? E por que trago este questionamento a vocês? Essa é o que tem se utilizado hoje com mais rotina em los consultórios. Em Brasil, na América e na Europa. Movimento reciprocante. O que esse instrumento particularmente me estimulou a montar essa aula, que eu tenho dado em alguns locais onde sou convidado a falar, que é um momento de reflexão. Quantos instrumentos manuais temos hoje? 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45, 50, 55, 60, 70, 80 e terceira série. E de repente a fabricante me diz, esqueça, com estes quase 20 instrumentos, lhe apresentarei apenas 3, e escolherá um dos 3 para fazer os canais, mediante lá diâmetro inicial. Oh, ótimo! E me fornecem um 25, ponta tip 25, ponta o tip 40, ponta o tip 50. E aí, mediante a análise radiográfica do instrumento que faço a odontometria, eu uso ou o 25, ou o 40, ou o 50. Até aí tudo bem. Irá forçar o instrumento, terá tenacidade. Não existe mais canal 55, 60, 70, 80. Eu vou deixar de instrumentar os que forem. Não, eu vou finalizar
manualmente. É só uma questão da gente refletir. A culpa, isso aqui veio para facilitar. Isso facilitar. Se eu já entrei com uma 50, chegar com uma 60 é fácil. Finalizo com instrumentação manual. Porém, tendo um outro problema. Cada peça, não o conjunto, uma peça, uma apenas, solamente uma, custa em Brasil 90 a 100 reais. Estamos falando de 160, acredito, bolivianos. E são descartáveis. Descartáveis. Usou? Tchau. Lógico, brasileiro sempre dá um jeito. Quando esteriliza, o anel infla, brasileiro corta e usa de novo. Mas não é o correto. Mas é um fato que tem acontecido em muitos locais. Mas, enfim. Se tenho um molar com 4 canais, 3 fiz lá odontometria com lima 10 ou 15. Posso terminar com lá 25. Porém, no palatino, fiz lá odontometria com lima 40. Deveria terminar 40, 45, 50, 55. Já sei, usarei a 25 e também a 50 e finalizo com a manual 55. Você irá transformar o seu tratamento endodôntico em 320 bolivianos? Se usando 2 limas, você está gastando 320 bolivianos. Por economia, em Brasil, muitos utilizam somente uma. Somente a 25, em todos os canais. Sem levar em consideração a diferença de diâmetro inicial e final entre os canais vestibulares e palatino. Isso levará a uma consequência drástica, porque já irrigo menos e estou instrumentando pouco. É um problema. Do instrumento? Não. De conhecimento, de boa vontade, de vontade de fazer o bem. Foi o paciente que confiou em você. Esse é o segundo questionamento que eu faço com vocês aqui. Precisamos pensar, precisamos de fato tentar fazer o melhor possível para nossos pacientes. A tecnologia veio para nos ajudar, ela é a nossa ferramenta. Os conceitos básicos, os conceitos biológicos é a nossa base. É daqui que eu saio, e não daqui. Preciso sair de cá, dos conceitos biológicos, e aí com minhas ferramentas fazer o melhor possível. E não ter uma ferramenta e esquecer o conceito. Isso que temos que pensar. Para atingir e chegar a situações agradáveis como essa. Tenho aqui essa situação. Opa, vamos lá. Essa situação aqui, um canal mesovestibular é diferente da amplitude de um canal palatino. E eu tenho que levar isso em consideração. E está na literatura. Eu não quis, dar na aula sem embasamento científico. Por isso eu coloco alguns artigos para justificar o que estou aqui, lá opinar e lá esclarecer para vocês. Está acá. Grossman, a preparação biomecânica é o diâmetro é determinado por o primeiro instrumento que atinge o comprimento de trabalho. Souza, a determinação do diâmetro real anatômico é de fundamental importância para que eu possa estabelecer com maior segurança o instrumento adequado a se iniciar e também o a finalizar. O conceito estabelecido, já na faculdade, é de ampliar com 3 ou 4 instrumentos acima do instrumento determinado como inicial. É necessário, está na literatura há muito tempo. Esse é de 2002, mas com esta situação, essa é determinada desde 1970. Ok? Essa situação que você quer. Eu quero ter certeza de que cheguei no meu comprimento de trabalho com o instrumento necessário para promover a limpeza e a desinfecção. E de preferência, irrigando de maneira adequada, otimizando minha irrigação. Igor, a única forma de melhorar a irrigação é só criando momentos? Não, hoje existem outras ferramentas que otimizam. Existem uso de pontas ultrassônicas para vibrar o líquido e potencializar a limpeza com a substância, diminuindo o tempo. Existe um produto, um instrumento chamado Easy Clean, que é de plástico, fabricado por uma indústria brasileira, que é excelente. Eu preciso criar formas de otimizar aquilo que eu estou perdendo. A limpeza eficiente do terço apical se obtém com a correta determinação do comprimento de trabalho e com a ampliação adequada da parte apical. Está na literatura.
De novo, se comprovou que a ampliação coronária inicial resultou em um significativo aumento do instrumento anatômico inicial ajustado. É um outro problema, nosso terceiro problema. As novas técnicas usam um único instrumento e fazem a odontometria antes de entrar com este instrumento, sem alargar a porção cervical, mas coronária. E nessa imagem, acá, isto fica muito claro. Com esta região cervical é mais atrérica do que o restante do canal. É a área que calcifica, calcificação cervical. E aquela sensibilidade tátil que devemos ter quando estamos fazendo a odontometria e fechamos, se com este instrumento está tocando as paredes, está preso. Esta medida, 19 milímetros, está cá, o instrumento 15. Porém, o que a literatura nos embasa e o que vemos clinicamente é que, se faço um leve pré-alargamento com um instrumento, um orifice shaper, uma Gates, agora o instrumento 15, que estava parecendo adaptado, está frouxo. A retenção não era apical, a retenção era cervical. E isso faz total diferença. Eu iria instrumentar até uma 25 ou 30, eu tenho que ir agora ter uma 35 ou 40. Mudou completamente. E é um outro problema que temos. E como eu posso resolver isto? Entro com o instrumento, saio, só um pouquinho, e faço a odontometria após essa entrada. E aí eu já vou ter pré-alargado lá cervical. É só uma mudança de ordem, não desvalorizando a tecnologia. E aí temos resultados satisfatórios. Precisamos, como disse Tan, avaliar cada caso como um canal de cada vez, determinando a amplitude inicial para determinar a final, uno por uno. Ustedes não é igual a ele. Ele, o dente 26, não é igual ao 16. Terá diferença e teria que atuar caso a caso. Odontologia, de forma geral, não existe receita de bolo. Entende? Compreende o que seria? Um termo que usamos. Não existe algo que você segue, é só fazer. Não. Existe o panorama. O resto depende de estudo, treinamento, conhecimento, dedicação e repetição. Isso vai tornar vocês um bom profissional. Estudar, dedicar, repetir, errar, levantar a cabeça e corrigir. Não lidamos com ciência exata. Não é um derrero meu, mas ustedes irão errar. Quem for fazer endodôncia irá fraturar o instrumento. Não era um derrezo, é uma realidade. Só não acontece com quem faz. Nosso dever é proteger o paciente em caso de situações equivocadas. Dar a atenção, a solução do problema. Nada de mais. Ok? Continuando, alguns casos mostrando. Falei tanto que já fraturei, está cá, um instrumento fraturado. Eu fraturei com este instrumento. Apenas um de muitos casos que já aconteceu comigo em 17 anos. Aconteceu. Reparem. Consegui passar. Não consegui tirar. Mas eu ultrapassei. Se eu ultrapassei, eu precisava ir até o final desse corredor. Mas alguma coisa entupiu a passagem. Se eu passei pelo lado e consegui limpar o restante, está limpo. Meu paciente só tem que estar ciente de que isso aconteceu. O paciente precisa ter conhecimento de que aquele acidente aconteceu. É o direito dele. É respeito e é sinceridade. Certo? Precisamos conhecer nossos instrumentos, e isso só foi possível com tecnologia, realizar um caso como este. Este caso, quando chegou para mim, para que eu pudesse fazer, comentei com o paciente, há um risco de fratura do instrumento. Há um risco de desvio, de eu não conseguir curvar meu instrumento e causar uma perfuração radicular. Vamos tentar? Ele, vamos. Falei, então, paciente ciente dos problemas que poderiam ocorrer. Porque eu não sou mágico, pode dar certo. Tenho técnica, tenho treinamento, sou muito dedicado. Não sou o melhor,
nem nunca serei. Estudo até hoje. Estou cansado de sentar como vocês estão aí. Estava sentado na posição de você há 15 dias atrás num congresso, para assistir uma pessoa que admiro muito, para aprender, para ter conhecimento. E com o instrumento, a tecnologia me possibilitou. É inviável com esta situação de mais de 90 graus, com o instrumento manual de aço inox. É inviável. Apenas movimento mecanizado, com limas de níquel titânio, são capazes de fazer uma curvatura tão acentuadas com segurança. E mesmo assim, risco de fratura. Graças a Deus, tudo ocorreu bem. Costumo dizer sempre antes de sair de minha casa, que Deus me oriente, guie minhas mãos para solucionar os problemas do meu paciente. Sempre peço. E hoje, ao sair do hotel, pedi que Deus me orientasse e me desse sabedoria para conseguir passar para vocês o conhecimento, o pouco conhecimento que tenho. E aí as coisas acontecem de maneira positiva. Precisamos ter a etapa mecânica bem realizada, a etapa química e a etapa física. Isso sim vai possibilitar o sucesso. Na endodontia é necessária formação adequada, conhecimento e mas muito bom senso. Bom senso para levar em consideração a idade do paciente, que este paciente não aguenta ficar sentado mais de 30 minutos. E eu não preciso terminar o tratamento, eu posso fazer uma consulta subsequente. Eu tenho que levar em consideração a abertura de boca, a saúde desse paciente. Se esse paciente se aquele dente que estou propondo a fazer o tratamento de endodôncia é viável de ser restaurado posteriormente, para que o paciente não gaste dinheiro à toa. Que muitas vezes a condição de tratamento endodôntico, mas proteticamente aquele dente não tem condições. E nós endodoncistas precisamos ter esse bom senso. Não importa só meu bolso é saúde e o bolso de meu paciente. É respeito. Então, formação, conhecimento e bom senso, e vocês estão tendo esta possibilidade e oportunidade dada por sua faculdade da BOL, que tem um gasto expressivo para fazer um evento como esse em 4 sedes. Faço com uma sede, 3 dias, já me dá um trabalho louco. Não consigo imaginar como conseguem. Não consigo. Valorizem, porque é através disto que se tornarão um bom profissional. Formação, conhecimento, bom senso, e incluam mais um. Sempre ter a consciência de que precisam aprender mais. O conhecimento não se encerra. Se um dia algum de vocês achar que é o maior, o melhor, é o momento que começará a cair. A soberba não leva a nada. Conhecimento ninguém te tira. E conhecimento é contínuo. Nunca, jamais em tempo algum, deveremos pensar que somos o melhor. Somos apenas mais um, tentando fazer da melhor maneira possível. Essa é a grande verdade. Vamos pensar em manter equilíbrio entre a evolução tecnológica e a exigência biológica. Isso te levará ao caminho perfeito para o sucesso na endodôncia. Equilíbrio. Mensagem não só para a endodôncia, para a vida de todos. Para a vida de vocês que estão aqui para ser colegas de profissão. Hoje já estão a chamar vocês de colegas de profissão. Se tornarão doutores, respeitados. Alegria de sua família, dos seus padres e madres, que por muitos aqui podem ser o que viabilizam a vinda de vocês para cá. E o equilíbrio na vida, respeito, bom senso, nunca tender mais para um lado do que para o outro, respeito, é a garantia do sucesso, da possibilidade de uma vida plena. Eu espero que de fato tenha contribuído para todos vocês acá. Fiz um pedido antes de sair do hotel, que pudesse, de melhor forma possível, passar a vocês o conhecimento que tenho até acá. É um prazer imenso estar na cidade de vocês. Aqui estão algumas redes sociais, quem quiser entrar em contato, e-mail, fiquem à vontade. Agradeço não só a vinda acá em Santa Cruz. Passei por muitos lugares aqui.
Tivemos a oportunidade, né, Max, de conhecer a Bolívia, não toda, evidentemente, mas locais pontuais onde eu senti falta de ar. Não conseguia andar, subir uma escada dessa era um sacrifício. Me sentia frágil. Eu respirava. Em Oruro, durante a aula, parei algumas vezes para respirar, que eu não conseguia falar mais. Frio, muito frio. Sou do Rio, Rio é calor como acá, apesar de estar frio acá. Mas Rio é calor e frio, 3 graus, 2 graus, Jesus. Mas passamos por lá, passamos por La Paz, uma cidade diferente, com contrastes muito grandes, diferente da realidade aqui de Santa Cruz, de Cochabamba, diferente. Contrastes de natureza, contrastes de construções, contrastes de povo, de cultura. Sensacional isso aqui, Bolívia é sensacional. Só tenho coisas boas para levar daqui. Levo, como diz o Max, e vai falar isso com vocês podem ter certeza que saio daqui, não hoje, porque eu vou estender a minha estadia para conhecer um pouco mais, mas saio daqui hoje, vou sair da Bolívia carregando todos vocês, um pouco da cultura, um pouco do carinho, da atenção que nós tivemos. Passamos também lá por Cochabamba, ontem. E aí, nos deparamos ontem, à noite, cansado já, o voo atrasou, enfim, já cansado. E aí a gente chega e tem uma recepção dessa. Não só aqui no hotel, mas também no aeroporto. Foi sensacional estar com todos vocês lá. Impressionou, impactou a todos nós. Minha esposa está cá. É aniversário dela, ela veio comigo. E de quebra ainda vieram um casal de amigos que estão passeando por aí. Eu e Max dando aula, né, Max? Mas eles estão conhecendo tudo. Mas amanhã eu vou começar a passear também. Eu não tenho como agradecer ao Udabol, meu amigo Milton, que estava lá, nos recebeu, né, Max, de uma forma tão calorosa, com toda a equipe, com sorriso, com abraço, com felicitações, como se nós estivéssemos fazendo um favor a vocês. É o contrário. Vocês fizeram um grande favor a nós. Agradeço ao Udabol e todas as suas sedes. Agradeço a vocês que estão aqui com esse auditório lotado. É uma satisfação sem tamanho. É muito grande o coração, a emoção que estou aqui. Meu muito obrigado a todos vocês. Max, pega o celular. O meu. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, solicito que levanten la mano, se levanten y puedan aprovechar a nuestro expositor. Gracias. ¿Alguna pergunta? Sim, pode falar? Oi. Por favor, vamos a pedir que pidan el micrófono antes de formular la pregunta. Buenos días, quería saber el tiempo de vida de las limas y según si son de titanio o si habrá un nuevo material que ha salido y en cuánto tiempo se fatiga y la energía que soporta, ¿no?, la carga y cómo podemos observar eso nosotros y para cuánto tratamiento nos daría pues, una lima sería efectivo su uso y luego el desuso de desecharla, ¿no?, una vez haya cumplido su siglo de vida y su filo también, ¿no?, porque sí, que todo eso quería saber. Sí. O instrumento de fratura por 2 motivos: flexião ou tração. Flexionamento, como fazemos para quebrar um metal? Flexionamos para baixo, flexionamos para cima, concordam? Correto? Com clips. Para quebrar, fazemos isso até criar a fadiga. É a primeira forma que o instrumento fratura. Concordam comigo que dentro de um canal curvo terá movimento de flexião. Associado a este movimento, temos o outro motivo que os instrumentos fraturam, que é a torsión. Ele trava em lo canal, a torque de motor é alto, força e quebra. Acho que compreendi o que você queria, uma parte era isso, e você me perguntou a força que se utiliza. Sí, quería saber el tiempo de vida de la lima. Sim, vamos chegar nesse ponto. E com relação a isso, se dentro de um canal faço com esse movimento de torção e flexião, se usar um torque, movimento
força para sair da inércia, arrancada do instrumento muito forte, aumenta a probabilidade de fratura. Em relação ao tempo, pensando nisso, em um canal muito curvo ou muito atrésico, que exige ou muita flexião ou muita torção para poder, no imbricamento, criar a instrumentação, esse instrumento deveria ser descartado de primeira. Usado e descartado. E isso seria segurança em 100%. Não é a realidade. Isso tem um custo. Eu, Igor, em meu consultório, movimento reciproc da VDW, que eu utilizo muito, ele é fabricado para ser jogado fora após um único uso. Seja ele um canal em um incisivo ou 3 ou 4 canais de um molar. Usa-se nos 4, naquele momento, e joga fora. Por quê? Repararam que temos um anel vermelho, um anel preto e um anel amarelo, quando eu mostrei a imagem. Aquele anel, quando eu esterilizo, ele infla e não entra mais em meu motor. Mesmo assim, como falei, brasileiro não esmole. Corta-se, dá o anel e utiliza. Mesmo assim, utilizo no máximo 2 ou 3 vezes. Não mais do que isso. Nenhum instrumento mecanizado ultrapassa 3 utilizações. Para ter garantia e tranquilidade de um resultado satisfatório. E mesmo agindo desta forma, ainda assim, em alguns casos, fraturo. Porque isso tem a ver com força também que aplico. Tem que pensar como pensou, porque senão se torna inviável pelo custo. Temos que pensar, ele está correto. Agora, temos que ter a última etapa do nosso último slide, bom senso. Se fiz um caso de um molar com 4 canais, todos muito atrésicos, e usei o instrumento nos 4 canais, forçando dificuldade, preciso refletir se vale a pena utilizar com este instrumento específico, submetido a uma grande carga. Entende o que eu estou querendo dizer? Ou está muito complicado por causa do meu portunhol horroroso? Obrigado, meu amigo. Aqui tem mais uma pergunta que eu não queria fazer. Você queria perguntar alguma coisa? Sim. Olá. Foi. Ué. Fala que eu tento. O isolamento, né? Quando você está trabalhando, você faz o isolamento da peça que você vai trabalhar? Sim. Ou você só trabalha assim? Porque quando a gente está praticando aqui, né? Ele faz o isolamento da peça para você poder trabalhar para... O isolamento. Sim. Tudo, né? Sim. O isolamento absoluto é pré-condição. A gente não entrou muito nesse caso. Agora, isolamento absoluto, ele é tão importante que se um dente não pode ser isolado, não pode ser colocado lençol de borracha, não deve ser tratado. Um dente que não pode ser isolado deve ser realizado exodontia e posterior implante. O risco não é só a contaminação pela saliva. O paciente trabalha deitado. Eu lido com instrumentos pequenos, não sou prefeito, pode sair da minha mão. E uma broncoaspiração ou deglutição se torna um problema médico, não mais odontológico. Então, lençol de borracha, não sei, dique de borracha, como falam acá? Hã? Como a dique? É obrigatório. Mais alguma pergunta? Sim. No canal. Você funciona? Está falando em caso de exposição pulpar. Durante uma restauração, expôs a polpa. Não, depende da idade. Depende da idade do paciente. Paciente novo, criança, pode-se tentar uma proteção pulpar direta, se não houver contaminação. Mas em adultos é preferível a intervenção endodôncia de uma vez. Realizar o tratamento completo. Por favor, vamos a solicitar que utilice el micrófono para realizar la pregunta. Se você está fazendo com a lima, né? Sim. E você fratura ela, e você está ainda no começo, né, do tratamento, e você acha que vai ser bom o tratamento ou que fracassa o tratamento? Então, é o caso que aconteceu ali. Uma vez que você fraturou, segmentou um instrumento no interior de um dos canais, algumas considerações devemos ter. Primeiro, fraturei antes de realizar a instrumentação. Estamos com um problema. Se for bio,
vital, temos vitalidade. Precisamos tirar a vitalidade. Se for necro, temos a contaminação, que é muito pior. Neste caso, tenho algumas saídas. Ultrapassar o fragmento, como mostrei aqui. Uma vez ultrapassado, conseguirei realizar a remoção de polpa ou a descontaminação e obterei normalmente. Poderia conseguir ultrapassar e remover o instrumento, porém, não é nunca meu objetivo principal. Quando fraturo, meu objetivo principal é ultrapassar o instrumento. Se conseguir removê-lo, ok. E sou, Igor, totalmente contra a excessiva tentativa de remoção do instrumento fraturado. Se você já ultrapassou e ele saiu, ok, ótimo, é perfeito. Se já ultrapassei e consegui fazer a limpeza, a desinfecção, é ok também. O que vejo hoje, por muitos amigos meus, amigos de verdade, amigos que frequentam minha casa, que alargam a estrutura de tal forma que removem o instrumento, porém tornam aquela situação frágil, a fratura. Não mais da peça, do instrumento, mas do próprio dente. Se já ultrapassou, se eu já consegui chegar ao final desse corredor, eu já tenho condição de limpar ele inteiro, promover a desinfecção. Esse é meu pensamento. Tá? Não gosto de destruir estrutura sadia. Um dente não fratura por perda de vitalidade. Um dente fratura por perda de estrutura dentinária. Quanto menos estrutura, mais frágil. Um dente é uma grande engenharia. Com esta sala, é difícil derrubar. Não vamos conseguir. Mas se eu tirar o teto, a parede da direita, a parede do fundo, já fica mais fácil derrubar a parede de cá. Mesma coisa os dentes. Quanto mais estrutura perder, maior a possibilidade de fratura. Essa é a grande realidade. Ok? Mais alguma pergunta? Buen día, doctor. Quisiera saber el porcentaje de hipoclorito que utiliza para la solución irrigadora. Ah, sim. Eu utilizo hipoclorito a 2,5%. Líquido de la barraque. Gracias. Só isso? Mais alguma? Ninguém? Então vou agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. E fazer um convite para os que puderem estar no nosso evento do ano que vem, em abril, que teremos inicialmente já com alguns convidados, não estão todos, são alguns dos países, e quem sabe, após uma conversa, conseguimos ter alguém da cá também. Ok? Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Queremos invitar a la jefe de carrera interina, doctora Lourdes Guarachi, para entregar el reconocimiento a nuestro expositor. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Buenos días, doctor. Sí. La Universidad de Aquino, Bolivia, le confiere el presente reconocimiento al doctor Igor Bastos Barbosa por su excelente participación y aporte como expositor en el 5º Congreso Internacional de la Carrera de Odontología, SIDO UDABOL 2019, Rehabilitación Oral Multidisciplinaria. Además, también le confiere una plaqueta de reconocimiento por haber participado en las 4 sedes de Oruro, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Doctor, muchas felicidades y gracias. Muito obrigado. Vem cá comigo. Vem aqui. Pronto. Mais fácil, né? Com todo respeito. Graças. Gostaria de fazer um pedido a todos. Segura aqui. Vou tirar uma selfie. Chama selfie aqui também? Com vocês. Opa, para cá. Vou levantar a mão aí, gente. Vamos lá, ó. Isso aí. Muito obrigado, gente.